Será que Deus é uma invenção criada por alguns homens para influenciar outros homens? A verdade inquestionável é que o pensamento de Deus ronda a mente do homem desde tempos pré-históricos. É impressionante. Não há nenhum povo, nem período da humanidade sem religião. É algo que tem acompanhado o homem desde sempre, como a sombra que segue o corpo. Mas é verdade que a existência de Deus se apresenta como a maior das questões filosóficas. Como dizia Aristóteles, Deus não parece ser um simples produto do pensamento humano, nem um inofensivo problema intelectual. Por mais que muitos tentem destruir Deus, jamais o homem ficou totalmente indiferente frente à questão religiosa. A pergunta sobre o sentido e a origem da vida, sobre o enigma do mal e da morte, sobre o além, são questionamentos que jamais se pôde evitar. Sem nenhum problema, é seguro dizer que Deus está na própria origem da pergunta existencial do homem. Desde sempre, o homem tem se perguntado com admiração e perplexidade qual seria a explicação de toda essa harmonia que há na configuração e nas leis do universo. Quando se observa a complexidade e perfeição dos processos bioquímicos no interior de uma diminuta célula, ou dos mais gigantescos fenômenos e movimento e transformação das galáxias, quando se investiga o mundo microfísico e se propõe leis que tentam explicar fenômenos que ocorrem em escalas de até 1/1000º de centímetro, ou quando se aprofunda na estrutura em grande escala do universo em limites de mais de 1 bilhão de bilhões de quilômetros, contemplando este grandioso espetáculo cada dia com mais profundidade graças aos avanços da ciência, fica cada vez mais difícil sustentar que tudo obedece a uma evolução misteriosa, governada pelo azar ou pelo acaso, sem nenhuma inteligência por trás de tudo isso. Já falamos sobre a questão da evolução finalista e da evolução acidental. Links destes vídeos na descrição. De forma simples, podemos dizer que onde existe um plano, deve haver alguém que o planeja. E atrás de uma obra de tal qualidade e de tais proporções, deve haver um Criador, cuja sabedoria transcenda toda medida e cuja potência seja infinita. Concluir que toda a harmonia do universo e todas as complexas leis da natureza são fruto do acaso, dentro do campo da probabilidade, seria a mesma coisa que concluir que uma densa floresta, por fruto do mero acaso, por acidente ou por azar, se transformou em uma vasta biblioteca lotada de livros escritos pelos mais renomados escritores dos mais diversos tempos dentro da história da humanidade. Ou seja, dizer que o universo foi criado por acaso é praticamente improvável, tende a ser praticamente impossível dentro da própria ciência. Uma pergunta se coloca diante destas ponderações: o mundo pode ter existido desde todo sempre? Quando olhamos para um livro, uma pintura, por exemplo, imediatamente pensamos que por trás destas obras existiria um escritor, um pintor. Não podemos sustentar com seriedade que o livro foi escrito sozinho ou está aí desde sempre, ou que o quadro foi pintado sozinho ou está aí desde sempre, ou coisas semelhantes. Não podemos sustentar seriamente que o mundo se fez sozinho, foi criado por si mesmo. São absurdos ilógicos que desmoronam pelo seu próprio peso. Algo que exista
tem que ter uma causa primeira. Se não temos uma semente, não podemos plantar nada. Sem pais, não temos filhos. Da mesma forma, se não existisse um ser que fosse eterno, quer dizer, um ser que nunca tenha começado a existir e onipotente, capaz, portanto, de criar algo do nada, não existiria o mundo com toda a sua variedade de seres e nós não existiríamos. Um carvalho procede de uma semente, mas as sementes crescem nos carvalhos. Quem fez a primeira semente ou o primeiro carvalho? Os filhos têm pais, e esses pais são filhos de outros pais, e estes de outros. Então, quem criou os primeiros pais? Vamos raciocinar agora, levando em consideração o universo. Alguns dizem que tudo começou de uma massa informe de átomos. Bem, quem criou esses átomos? De onde procediam? Quem guiou a evolução desses átomos segundo leis que podemos descobrir e que evitaram um desenvolvimento caótico? Alguém teve que fazê-lo. Alguém que desde toda a eternidade tem gozado de uma existência independente do espaço e do tempo, que foram criados a partir deste universo que estamos analisando. E os seres deste universo, deste mundo, houve um tempo em que não existiram. Cada um deles deverá sempre sua existência a outro ser. Todos, tanto os vivos quanto os inertes, são elo de uma longa cadeia de causas e efeitos. Mas essa cadeia deve chegar a uma primeira causa. Para entender que um número infinito de causas pudesse nos dispensar de encontrar uma causa primeira, seria o mesmo que afirmar que um pincel pode pintar por si mesmo, contanto que tivesse um cabo infinitamente longo. Importante dizer que o universo se autocriou e defender a teoria do Big Bang são duas coisas completamente diferentes. A teoria do Big Bang, como tal, é perfeitamente conciliável com a existência de Deus. Inclusive, esta teoria foi copiada de uma teoria de um padre católico chamado Georges Lemaitre, que confeccionou a chamada teoria do ovo cósmico. Impressionante! A teoria do Big Bang, tão defendida por cientistas desavisados, pois a maioria maciça dos grandes cientistas acreditam em Deus ou em um arquiteto superior, é uma teoria copiada de uma outra teoria criada por um sacerdote cristão que levava em conta a existência de um criador. A teoria da autocriação, como já dito, completamente diferente da teoria do Big Bang, sustenta, mediante explicações mais ou menos engenhosas, que o universo foi criado por si mesmo e do nada. Acontece que acreditar na autocriação do universo é jogar fora o próprio método científico, que diz que o nada não existe. Pelo contrário, a pessoa tem que ter muita fé para acreditar que uma massa de matéria ou de energia possa ter criado a si mesma. Como já mencionamos várias vezes em nossos vídeos sobre o assunto, a fé e a razão caminham de mãos dadas. São as duas asas do conhecimento humano. Muitas vezes a razão precisa da fé e vice-versa, apesar do campo da fé ser mais amplo. O conflito está entre o cientista presunçoso e o religioso ignorante. A teoria da autocriação é, na verdade, um conto de fadas para muitos adultos e nem é levada a sério pela ciência. Acreditar na criação nos pede que acreditemos em um milagre de Deus. Acreditar na autocriação exige que este milagre seja contínuo, universal e sem autor. Quanto a dizer que a evolução é obra do acaso e não parte integrante no projeto ordenado de um criador, esta evolução acidental também é desprovida de alicerces científicos e filosóficos.
a evolução jamais explicaria a origem primordial dessa matéria inicial. A evolução transcorre no tempo, a criação é seu pressuposto. Quem criou a matéria inicial? É uma das centenas de perguntas que colidem com esta ideia fatalista. Um outro ponto interessante: passar da matéria à inteligência humana supõe um salto ontológico que já afasta completamente a ideia, matematicamente falando, cientificamente falando, afasta totalmente a ideia de uma simples evolução fruto do acaso. A matéria, por mais que se desenvolva, não é capaz de produzir um só pensamento capaz de se compreender a si mesma, assim como nunca se veria. A evolução finalista, oriunda de um projeto maior, de um arquiteto superior, é muito mais possível e dentro dos padrões do método científico. Não deixem de ver os vídeos que já produzimos sobre este assunto. Senhor, aumentai a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.